primeira coisa, né, é falar sobre a consciência, que a consciência ela nasceu, né, da amizade, do amor, do carinho de 3 mulheres que trabalharam juntas, né? A gente até conheceu a Samara, está aí também prestigiando a gente, num trabalho de mentoria socioemocional, preparando jovens aí para o mercado de trabalho, para entrar nas empresas. Então, eles faziam um acompanhamento técnico, né, um desenvolvimento técnico, e a gente entrava com esse apoio socioemocional. E a gente entendeu que, depois que a gente parou, né, o trabalho acabou, a gente sentiu a necessidade de dar continuidade a esse estímulo, a esses ensinamentos, a todo o conteúdo que a gente tinha de conhecimento de vida mesmo, né? Então, a gente decidiu se juntar e criamos, né, a consciência, que tem esse objetivo de ajudar as pessoas a serem mais conscientes mesmo da vida, das relações, da maneira como eu me comporto no mundo, da maneira como as pessoas me atingem. Então, esse desenvolver a consciência é um processo de autoconhecimento, e o nosso foco é isso, a gente compreender, né, a nossa relação com o mundo e a relação do mundo com a gente, para que isso possa gerar melhores decisões, né, uma sensação de bem-estar, mais confiança, e por aí vai, que é o próprio processo de autoconhecimento nos permite, né, esses benefícios. Se vocês estiverem ouvindo janela batendo, é porque está uma ventania danada aqui, tá, gente? Eu estou no Rio, em Botafogo, então aqui está muita ventania, daqui a pouco deve chover um pouquinho, mas vamos embora. Se vocês não estiverem me ouvindo, me avisa, tá? E aí eu vou falar um pouquinho, então, de mim. Então, falando da consciência, a gente se juntou, né, para isso, e eu, dentro da consciência, a gente definiu, assim, alguns papéis. Então, eu acabo falando sobre pensamento crítico. Eu vou estar sempre direcionando os meus conteúdos para esse pensar, né? E a gente hoje, né, aí a gente entendeu que pegar esse pensamento crítico e direcionar para algo que é importante, e que eu, nos meus atendimentos, ouvia muito, que é a dificuldade de dizer não, né? Então, eu achei que era bem legal a gente desenvolver esse tema, porque a gente ouve falar sobre crítica e leva para um lado ruim, como se fazer uma crítica fosse algo negativo, e não é, né? É claro que algumas pessoas usam, né, para ofender, então você questiona, você duvida de uma forma agressiva, mas na sua origem, você ser crítica, né, das situações, das coisas, e sobre você mesma, não é algo negativo, pelo contrário. Então, por isso que a gente usa esse nome, pensamento crítico, para que a gente possa desenvolver essa forma de pensar, buscando um entendimento maior, uma consciência maior daquilo que está acontecendo com a gente, tanto do meu comportamento quanto aquilo que me atinge. Bom, eu sou psicóloga de formação, também sou secretária de formação, tenho pós-graduação em terapia familiar sistêmica breve, em terapia familiar normal, eu tenho MBA em gestão estratégica de negócios, eu tenho milhares de cursos de RH, de comportamento, eu já fiz até curso na área do direito, que é como você interrogar testemunha, só vocês terem uma ideia. Então, a gente vai falar um pouco até sobre esse ponto, né, de você interrogar testemunhas, que, na verdade, é você aprender a fazer perguntas, né? Teve uma brincadeira que há muitos anos existia em festa, que o pessoal fazia, que era você ter um diálogo ali, era uma competição. Você só podia fazer perguntas. E aí um ficava jogando para o outro. Eu nunca acertava, porque eu tinha muita dificuldade de perguntar. Eu desenvolvi isso hoje eu sei fazer mais perguntas, e essa brincadeira ficou na minha mente, que, de fato, lá atrás eu não sabia fazer perguntas. Quando a gente é uma pessoa insegura, quando a gente tem dúvidas, é difícil a gente fazer pergunta. A gente já vem com a resposta de que eu estou errada, de que eu sou ruim, ou que eu não estou entendendo, né? A gente tem essa tendência. Então, isso gera muitas dificuldades. Então, nessa minha trajetória, eu sempre estudei muito sobre muitas áreas do conhecimento. Então, eu amo filosofia, amo a área do aprendizado. As minhas mentorias estão muito pautadas na aprendizagem baseada em projetos.
Então, uma estrutura muito legal da gente trabalhar. Enfim, então, além disso tudo, na minha experiência, como vocês viram aí, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 netos, tudo já crescido, né? Tirando os netos, que são pequenos, mas os filhos crescidos já estão aí também com as suas vidas. Então, eu também tenho essa experiência de vida. Já tive muitas relações abusivas, não só em relacionamento, mas também em relacionamento de trabalho com chefes. Então, eu estou aqui, como a gente fala, né, no meu lugar de fala, de uma pessoa que não sabia dizer não, em que as minhas frases começavam com eu acho, não sei, de tamanha insegurança que eu tinha. Eu sempre queria agradar os outros. Claro, a gente, né, a gente passa por isso na vida, né? O problema é quando a gente não evolui, o problema é quando a gente não consegue andar para frente e aprender a partir dessas experiências. Então, na minha trajetória, eu sempre tive esse desejo do conhecimento, de aprender. Então, eu consigo visualizar essa trajetória de como eu era, das minhas dificuldades, e hoje, com todos os nãos e os sims que eu consigo dar, sem ter muitos problemas emocionais, vamos dizer assim, né? Claro que é um aprendizado constante, ele nunca acaba. Então, aqui é um pontapé inicial, é uma reflexão, é uma perspectiva diferente, é uma troca de experiências a respeito do pensamento crítico e também do aprender a dizer não, que vocês vão começar por aqui. E essa jornada de conhecimento continua, e eu espero também fazer parte dela por muito mais tempo para outros temas também, certo? Não vou me alongar muito, porque, de fato, a gente tem bastante conteúdo. Então, se vocês tiverem papel e caneta, quiserem anotar alguma coisa, depois, de qualquer forma, eu vou pegar o meu roteirinho aqui e vou depois mandar para vocês, que é o que eu vou falar. Não vou usar slide, porque a gente vai perder muito tempo, e aqui é uma troca mesmo, então, a hora que vocês quiserem perguntar, vocês podem falar, né, levantar a mãozinha, se for o caso e tal. Então, não tem problema, a ideia é que a gente trocar mesmo. E aí, hoje, assim, vou recapitular um pouquinho do que a gente falou na nossa primeira aula, né? Eu acho que o que ficou, assim, de resumo da nossa primeira aula é que o pensamento crítico, de uma forma, assim, bem genérica, né? É você aprender a pensar, aprender a se questionar sobre aquilo que a informação que está vindo para você, então seja uma notícia de jornal, de televisão, seja uma coisa que alguém está falando, né? Você pergunta, tá, mas de onde vem isso? Será que isso é verdade? Por que isso? A gente comentou, né, sobre uma relação, e aí eu até falei, mas o que é o amor para você? Né? Então, o que você entende que é amor? Você tem que fazer o que eu quero? Você tem que me elogiar? Você tem que me agradar? Uma pessoa que está sempre cobrando que o outro faça, e quando você diz não, por exemplo, a pessoa, sabe, reage de uma forma agressiva. Que tipo de amor é esse? Que tipo de relação é esse? Então, esse questionamento, essas perguntas, elas ajudam a gente a encontrar, e aí eu vou usar essa palavra para a gente entender melhor, encontrar a verdade, vamos dizer assim. A verdade não absoluta, porque ela não existe, mas daquele cenário. Porque eu já ouvi em muitos atendimentos, principalmente mulheres, né, que é o que eu atendo, falando assim, mas o fulano, sei lá, me humilhou. Eu vou usar sempre relação abusiva, porque acaba sendo uma forma mais compreensiva, né, das relações, assim, mostrar claramente as situações. O fulano me humilhou na frente dos outros, ou me deu um fora na frente dos outros. Mas aí quando chega em casa ele me dá um presente. Mas aí também, de vez em quando, ele faz isso só de vez em quando. Então, que tipo de relação é essa? Por que a pessoa não pode ser uma pessoa respeitosa o tempo todo? Então, aquela pessoa que só te desrespeita em alguns momentos é uma pessoa respeitosa, no final das contas? Né? Ou você ou você não é. Ou você respeita, ou você não respeita. Então, essas dúvidas, essas perguntas, esse é o processo de pensar de forma crítica. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês, que é levantar essas provocações, de fazer perguntas mesmo para o óbvio.
porque a gente precisa aprender isso, tá? Então, a gente falou sobre o pensamento crítico, nós falamos também, principalmente vocês trouxeram, a dificuldade de falar não, principalmente para os familiares, que a gente tem questões emocionais envolvidas, é difícil mesmo, mas a gente percebe o quanto é difícil fazer esse movimento do não, do estabelecer limites, né? Principalmente quando você já tem uma convivência diferente de muito tempo, liberando, fazendo, e você quer romper isso. Então, é um processo longo, difícil, mas é possível. E uma coisa que eu achei interessante, para relembrar aqui, que até foi a Vânia que falou, ela sabe dizer não. E ela, por saber dizer não, por isso não ser um problema para ela, ela tinha dificuldade de compreender as pessoas que não conseguiam. Então, até para você ajudar uma pessoa que tem essa dificuldade ou qualquer outra questão emocional, né, ou comportamental, eu preciso ter essa empatia de entender que, ok, no meu desenvolvimento lá da minha vida, né? Eu desenvolvi essa habilidade de ser capaz de dizer não, de falar aquilo que eu acho, né? Dar a minha opinião e não me importar com a opinião dos outros, ok? Mas tem muitas pessoas que não conseguem. E aí? É só dizer para ela, não, mas você tem que dizer não. Olha, não, mas é tão simples, é só dizer não. Então, não é tão simples. Então, aqui, na primeira aula, a gente falou sobre essa empatia, essa percepção de que a gente vai estar até falei da régua, né? A gente vai estar num momento da nossa régua e outras pessoas estarão ainda num momento anterior. Eles ainda não desenvolveram determinadas habilidades, porque talvez não tiveram oportunidade de vivenciar aquilo, ou porque não estavam com autoestima boa o suficiente para fazer esse movimento naquele momento, ou até mesmo porque eu falo muito não na rua, mas para os familiares eu ainda tenho essa dificuldade. Então, essa compreensão de que não é uma questão de certo ou errado, é uma questão do momento da pessoa e que ela ainda não aprendeu ou não desenvolveu ou não se sente segura para fazer esse movimento. Certo? Até aqui, ok? Conseguiram acompanhar, que eu meio que às vezes falo rápido. Alguém que esteve na aula 1, lembra de mais alguma coisa que queira colocar? A gente falou, então, sobre os desafios, falamos sobre essas dificuldades, sobre ajudar alguém. Basicamente foi isso, né? Eu dei algumas dicas, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, assim, só trazendo um pouquinho mais sobre o pensamento crítico, eu trouxe algumas definições, que eu vou resumir mesmo, de algumas áreas do conhecimento, só para a gente, de fato, entender um pouco essa questão do pensar, né? Então, na definição, por exemplo, de filosofia, de forma bem resumida, é um processo que é ativo e intencional, ou seja, eu vou questionar, eu vou perguntar, eu vou parar, eu vou analisar aquele cenário, aquela situação, para que eu possa identificar o que está acontecendo, entender as partes envolvidas. Então, na filosofia, essa questão do pensamento crítico está ligada a esse processo de investigação do que está acontecendo ali com aquela realidade. E na filosofia, eles usam esse nome, em busca da verdade. Né? Então, a verdade seria você compreender de uma forma plena, ao máximo possível, aquela situação que você está vivendo, para que você possa ter uma consciência maior e tomar melhores decisões e mais assertivas também, tá? No que diz respeito à psicologia, a gente tem ali envolvido processos mentais, né? Cognitivos, tem ali a coisa da experiência da aprendizagem, então aquilo que você viveu antes vai servir como base para você ter esses comportamentos favoráveis a você ou não, então por isso as dificuldades também, porque o cérebro aprende com o que você já viveu, ele pega a partir desse modelo, então a psicologia também traz isso como sendo essa habilidade que é desenvolvida, tá? E que tem processos cognitivos e tudo mais, do pensamento e por aí vai. Que é um conjunto de processos, é fundamental para decisões conscientes, solução de problemas e tudo mais. Depois eu vou falar sobre isso. Uma das dificuldades que a gente tem, que são os obstáculos,
do pensamento crítico é que a gente tem algumas coisinhas chamadas vieses cognitivos, né? Ou seja, sabe quando a gente, sei lá, eu vou falar mais porque já aconteceu comigo. Eu tô grávida. Eu começo a ver um monte de grávida na rua. Eu quero comprar um carro. Eu começo a ver um monte de carro que eu quero na rua. Por quê? O nosso cérebro, ele vai fazer isso. Ele vai dar atenção, focar a atenção para aquilo que é o meu desejo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma crença e eu vivo uma cena, um conflito, por exemplo, no meu trabalho, sei lá, uma discussão no trabalho, o meu cérebro vai direcionar o meu entendimento para aquilo que confirma aquilo que eu acredito. Sei lá, todo chefe é chato, é irritante, sei lá o que, é ruim. Todo chefe é ruim. Então, eu já vou, qualquer coisa que aquele meu chefe fizer, eu vou sempre fazer uma crítica. Eu nunca vou olhar o lado positivo. Por que isso é ruim? Porque eu acabo limitando. E aí eu vou falar esse nome que é para a gente deixar bem gravado. Aquela coisinha do cavalo. A gente fica cego mesmo, no túnel. Por quê? Porque o meu viés, a minha atenção, ela vai focar naquilo ali que a pessoa está falando. Então, eu vou interpretar como uma coisa ruim e não vai me permitir enxergar outras alternativas. Então, uma das coisas que o pensamento crítico vai proporcionar a gente é tirar esse túnel, que eu não sei o nome daquilo, essa capinha, e vai permitir que a gente amplie a nossa visão, amplie a nossa consciência, se abra para outras possibilidades. E não necessariamente que o resultado vai ser outro, mas eu preciso colocar essas alternativas e possibilidades dentro dessa minha análise para que eu tenha um resultado mais verdadeiro, com amplos argumentos para que eu seja até mais assertiva no final das contas na hora de tomar uma decisão, na hora disso gerar um comportamento meu. Tá? Conseguiram entender aqui a ideia do viés? Então, a gente tem essa questão. E aí também tem uma questão de viés que pode ser sociocultural, né? Então, é conforme normas e expectativas, tendências, né? Tem a questão racial, por exemplo. Então, a questão de política, que a gente tem muito polarizado. Então, você acaba nessa conversa, nessa interação, se você se permite, né, deixa ser levado por esses vieses, você não vai ter um bom resultado, não vai ter um diálogo, porque você só vai ouvir aquilo que você quer ouvir. E você não vai chegar a uma solução boa para as duas partes. Não vai ser uma relação saudável se você só quer ouvir aquilo que concorda com você, com o que você acha. A gente nem cresce dessa forma, certo? Então, os vieses... eles fazem isso com a gente, eles bloqueiam, eles são obstáculos quando a gente fala sobre pensamento, quando a gente fala sobre pensar de forma crítica. Tem também a questão da falta de habilidade. Isso tudo, gente, eu vou mandar para vocês, tá? A falta de habilidade, ou seja, eu tenho uma tendência, eu aprendi, eu cresci fugindo de briga. Aí, sei lá, tô numa relação, já ouvi isso muito de homem. Não brigo não, tá bom, vai lá, pode fazer. Não, mas vamos pra praia, vamos viajar pra praia ou pra serra, né? Aí o marido quer ir pra serra e a mulher quer ir pra praia. Aí fala, vamos pra serra, a gente já foi, todos os anos a gente vai à praia, vamos para a serra. E aí a mulher bate o pé, tá bom, vamos embora. Por quê? Porque ele não quer discussão, ele não quer brigar. Então, eu não pratico, eu não tenho essa experiência, né, do desconforto de dizer não, eu não me sinto segura. Então, quanto mais eu me deixar levar, eu acabo deixando mesmo, não fazendo aquilo que eu entendo. E aí você acaba não tendo essa assertividade, você acaba tendo impacto na sua autoestima, inclusive na sua identidade, porque você sempre faz o que você não quer, o que não é seu. Nunca é a sua opinião, nunca é o filme. Essa é uma tarefinha que eu dou para muitas mulheres, quando elas estão sobrecarregadas. Eu falo assim, qual é o seu prato preferido de comida? Eu falei, é sempre o que o filho gosta, é sempre o que o marido gosta, é sempre o que a visita gosta. Mas e você já fez algo que você gosta? Mesmo que ninguém goste?
Qual é o passeio que você gosta de fazer? Qual é o canto da casa que você gosta? A roupa que você gosta de... Você sabe? Isso é uma... A gente acaba quando a gente não faz muito o que a gente quer, quando a gente não consegue dar as nossas opiniões, assim, no dia a dia mesmo, a gente perde um pouco da nossa identidade, a gente vai deixando ser levado. Então, o pensamento crítico, ele também pode nos ajudar nessa reflexão. Eu até posso fazer o que o meu filho gosta e o que as outras pessoas de visita e tal quer, mas eu também preciso me colocar nessa lista. E eu fazer o que eu tiver com vontade de fazer ali naquele dia e tá tudo bem. Inclusive, não fazer comida no dia que eu não quiser, tá? Que essa é uma das coisas. Então, tem fatores emocionais, que é o que a gente até falou na outra aula. O medo da rejeição, né? O medo da pessoa ficar com raiva, de não saber como ela vai reagir quando eu vou dizer o não. Eu posso estar triste naquele momento e eu acabo não estando motivado para dizer o não. Porque aí eu vou gastar muita energia naquela relação, naquela discussão, naquela interação. Eu falo, tá bom, então vou deixar. Então, percebam o quanto é difícil mesmo, o quanto tem obstáculos para que a gente faça essa mudança de perspectiva das situações, da vida. E esse movimento de fazer melhor, de ter mais consciência, ele não é simples. Por isso que a gente precisa começar um pouquinho de cada vez, ver como a gente se sente, e a gente vai se sentir desconfortável, e o caminho é esse, tá? Até aqui, ok? Beleza. Daqui a pouco a gente vai interagir, tá? E aí, então, onde é que a gente aplica isso? Para tomar decisões, porque aí eu vou avaliar melhor, né, as opções que eu tenho. Quer ver uma das coisas que a gente usa muito, né, no curso de pensamento crítico? A pessoa fala assim, você quer... Sei lá, vou inventar aqui uma vendedora de loja, aí ela pega duas camisas, aí fala assim, você quer a cor verde ou amarela? Ela só me deu duas opções. Normalmente ele fala assim, eu quero sei lá, verde ou amarela. A gente vai pegar a opção que ela me deu. Mas quem disse que não tem outra cor? Eu, por exemplo, não gosto nem de verde nem de amarelo. Eu ia falar, mas não tem azul? Então, se você tem o costume de não questionar, você pode sim, aqui eu estou fazendo de uma forma bem genérica, assim, mas isso acontece. E às vezes você gostou até da camisa, mas não gostou da cor. E se a vendedora te oferece apenas duas opções e você tem que escolher entre elas, se você não questionar, você é capaz de comprar uma cor que você não vai usar. Alguém já fez isso na vida para comprar? Aquelas pessoas que ficam perturbando no telefone, que vendem coisas assim, pegam você no caminho e vai andando. Alguém já passou por isso? E não conseguiu dizer não? Fez aquela doação? Me dá aqui seu número do cartão para a gente ver. Alguém já passou por isso? Não? Já, Samara? Você balançou a cabeça. Já? Eu já, Rayane, que tá falando. Eu já fiz em relação a cartão. A pessoa fala, mas faz um cartão aí para me ajudar, não sei o quê. Não, tá bom, vamos lá, moça, vamos lá fazer seu cartão. Aí fiz, mas nem usei, já até bloqueei o cartão. Pois é. É a mesma situação. Eu já tive dos dois lados, tanto da pessoa do cartão e da que precisava incomodar a pessoa para fazer o cartão. Pois é. Do outro lado também é horrível. Pois é. Então, a gente passa por situações como essas, que a gente fala muito o dizer não para uma pessoa, né, que a gente conhece, numa relação e tal. Mas no dia a dia, às vezes, a gente precisa entender esses limites. Então, se eu quiser um cartão, se eu estiver buscando um cartão, ok, mas se eu não estiver buscando, é para me ajudar? Não, meu amor, eu já faço lá a minha caridade em tal lugar. Eu não preciso fazer o tempo todo. Eu não ajudar aquela pessoa a bater a meta não significa que eu sou uma pessoa ruim. Significa que eu estou gerenciando o meu dinheiro, eu estou sabendo gerenciar a minha saúde mental, né? Eu estou fugindo de problemas. Então, essa percepção no dia a dia do quanto a gente faz coisas que a gente não gostaria, do quanto a gente se sente incomodado e, tá bom, para ajudar o outro. Anotem aí, se vocês tiverem papel e caneta, essa vai ser a primeira tarefinha para vocês, já que a gente falou sobre isso. Eu queria que vocês anotassem aí, pode ser uma semana, eu não sei o quanto vocês andam na rua, né, ou tem essas oportunidades.
eu queria que vocês anotassem durante um dia ou uma semana quantas vezes vocês fazem algo nesse sentido de que você não gostaria de fazer, mas e aí as circunstâncias acabaram levando vocês a falar que sim, ou a fazer sem estar muito afim, ou não era bem aquilo que você queria. E pode ser também, gente, por exemplo, nos mercados e nas lojas, eles colocam aqueles produtos bem ali na beirinha, sabe, para vender ali na hora de você pegar um doce na saída, tudo ali meio que para manipular, né? O marketing tem uma coisa dessa. Então, assim, pode ser nesses pequenos detalhes da gente comprar sem nem estar com vontade. Por exemplo, eu vou no mercado comprar pão e, sei lá, leite. Eu volto com 500 coisas, né? Por quê? Porque tá ali à vista, é uma promoção aqui, é uma coisa ali. Então, gente, a gente, a todo momento, a gente vive essas situações. Então, eu observar que no dia a dia, situações vão impactar, sejam por pessoas, ou até mesmo essa questão de vendas, né? De se apresentar para mim, notícias. Tudo isso eu posso questionar, eu posso me perguntar, e no finalzinho vou falar dessas perguntas, né, dos porquês e como, para nos ajudar em cada situação que a gente estivesse sentindo, por exemplo, incomodado e não querendo muito fazer, tá? Então, a primeira tarefinha vai ser essa, vocês anotarem momentos em que vocês se sentiram incomodados, fizeram por fazer, não era bem isso, tá? E aí também pode ser, o dizer não para os filhos ou para os pais, tá? Que a gente também vive isso, a gente falou sobre essas relações, então, para a família. Então, se você está vivenciando isso, anota, para a gente ter uma noção do quanto isso é presente na nossa vida. Porque às vezes a gente não tem. Então, quando a gente faz uma listinha, anota ali só, pode ser o dia ou a hora, né? Se você vive muito isso, e bota só o que aconteceu ali, né? Para você depois olhar e ver o quanto isso é presente no teu dia a dia, o quanto é importante você repensar esses cenários, tá? Então, superar os obstáculos, né? Então, você ter essa consciência, você praticar, né? Outra coisa é fazer leitura, gente. Vou dar um exemplo. Eu sou psicóloga, mas eu leio sobre várias áreas do conhecimento. Eu não leio só sobre psicologia, né? Então, isso me dá conteúdo de conhecimento mesmo para poder, num momento como esse, pensar de uma forma mais clara, né? Com mais clareza e entendimento das situações. E quando eu leio sobre outros assuntos, quando eu leio sobre outros temas mesmo, por exemplo, como eu falei, eu leio muito sobre aprendizado, pedagogia, andragogia, várias ferramentas e tal, filosofia, área do direito, área da saúde, hoje em dia principalmente, tudo isso vai compor o meu repertório na hora de, por exemplo, argumentar com alguém. Então, ler sobre assuntos diversos, não só da área que me interessa, por exemplo, a Samara trabalha na área do TI. Se ela só ler sobre TI, ela vai ficar muito limitada, porque se a pessoa não falar com ela, for falar com ela sobre alguma outra coisa, ela vai diria, um pouco obrigada a aceitar aquilo que aquela pessoa falou, porque ela não tem conhecimento, então ela não pode nem questionar. Como é que ela vai perguntar alguma coisa que ela não sabe? Mas quando você faz a leitura, pelo menos das manchetes principais, vamos dizer assim, você pode questionar a pessoa, falando, mas eu sei que você falou, poxa, eu vi uma reportagem que era uma outra coisa, me explica um pouquinho mais sobre isso. Aí você vai ver se a pessoa está falando a verdade, se ela te explicou mesmo. E olha, gente, isso é fundamental para relações abusivas. Muito. Vou dar aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, porque fulano de tal, pessoas narcisistas que são abusivas, elas têm uma forma de falar que elas sempre são o top, é sempre o amigo que é o amigo top, foi o primeiro a fazer não sei o que no Brasil, tem uma coisa assim de ser sempre o melhor e tal. E aí, uma das perguntas que eu faço é, mas engraçado que eu trabalho com tal empresa e essa empresa daqui, ela está
no top do ranking, sei lá. Não, mas veja bem, essa empresa que eu estou falando, ela foi top há tantos anos atrás. Então, ela não é top agora. Então, tem pessoas que usam a manipulação, falam de coisas que não são 100% verdade, e se eu não tenho um mínimo de conhecimento sobre cultura, sobre as coisas, eu fico ali à mercê daquela informação. Porque, ou então eu pego meu celular na hora e falo, calma aí rapidinho, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Aí pega mal, né? Então, gente, cada situação que você vive, cada conversa que você tem com outras pessoas vai servir também de experiência e de conteúdo para você, que você vai poder usar como informação para questionar outras pessoas, para buscar mais informações, perguntar mais sobre esse assunto, tá? Então, isso ajuda a gente a não estar à mercê dos manipuladores e também nos ajuda nessa questão de sair do bloqueio, né, dos vieses, nos deixa uma porta aberta para a gente, para ampliar o nosso conhecimento. Então, é muito importante a gente ler sobre outros assuntos, outros temas e o que está acontecendo no mundo, mesmo que seja de forma assim, só ler as manchetes, tá? Como, por exemplo, vamos ver se vocês estão atentos. A menina do avião que disse não. Vocês querem chegar nesse nível, né? Por isso que vocês estão aqui, não é isso? Vocês viram? Rayane e Samara que estão aqui com a câmera? Eu vi, eu assisti. Que não é? Incrível. Não, minha querida, não vou. Por quê? Porque quem está errado é você. Imagine se ela fosse alguém que não quisesse ofender. Imagine se ela fosse alguém que quisesse agradar todo mundo. Ela se levantaria, certo? Por quê? Porque a fulana vai envergonhar, não sei o quê. Então, olha você tendo esse conhecimento, até mesmo dos seus direitos, porque uma das coisas que eu li sobre esse assunto é que se o avião cai e você não está no seu assento, ninguém vai achar seu corpo, tá? Você não vai ser identificada. Então, você sequer pode mudar de lugar sem avisar a comissária, sem fazer esse registro. Então, olha o tamanho do negócio. Né? Se você não comprou na janela, ou se você quer ir na janela, você compra a sua passagem na janela. Ponto final. Né? Então, vocês viram que a menina ficou lá, ó, botou o fonezinho, linda, maravilhosa, falou que não, querida, beijo, tchau, pode sofrer. Né? E isso é o ponto que a gente precisa chegar. Se a pessoa vem tentando jogar o incômodo dela, o desconforto dela para a gente, eu preciso saber que esse desconforto não é meu. É ela que está incomodada, é ela que quer que o filho sente na janela, é ela que quer fazer o filho parar de chorar. Vou pegar esse exemplo dela, né? Eu comprei minha passagem, estou sentada no meu lugar, acabou. Então, o incômodo não é meu, não sou eu que tenho que resolver esse problema. É ela que tem esse incômodo, tá? Então, essa percepção ajuda a gente a se posicionar de uma forma mais segura e confiante. Então, eu preciso saber das coisas. Inclusive, no caso dela, dos direitos, né? Imagine. Que na hora a gente nem pensa, e se o avião cair? Não, mas não vai cair, não sei. O avião cai. E aí? Como é que faz? Né? Eu já sou exagerada, sou dramática, eu já falaria, minha senhora, eu não posso trocar que se o avião cair. Ninguém vai achar meu corpo. Já vou logo para o desespero. Tá? Então, vamos lá. Então, tomada de decisão é onde a gente pode aplicar isso. Solução de problemas, porque eu vou pensar melhor, fazer análise, identificar problemas. Na comunicação também, porque eu vou fazer perguntas, entender o que a pessoa está falando e também vou me comunicar melhor, porque eu pensei melhor sobre o assunto, eu conheço um pouco mais. Na aprendizagem, porque vai estimular a curiosidade, eu querer saber mais, eu querer ampliar esse conhecimento. No trabalho, claro, na inovação, criatividade, porque, de novo, a gente tira o tapa-olho do cavalo, que eu não sei o nome, eu vou descobrir o nome disso. O tapa-olho do cavalo, acho que é freio, né? Uma coisa assim. E aí permite que a gente saia, o bom e velho sair da caixinha. E aí a gente pode pensar de uma forma mais criativa, livre, independente se aquela ideia vai ser usada ou não. Mas eu me permitir ampliar essa visão já é um passo importante. Não ficar com medo das pessoas criticarem a sua ideia ou a sua sugestão, tá? A pessoa não aceitou, legal, beleza, ponto final.
Tá? Então, o pensamento crítico, gente, ele traz todos esses benefícios, né? Então, aumenta a consciência, a autoconsciência, melhorar a comunicação, já vou, Rayane. Resolve conflitos de forma construtiva, estabelece relacionamentos mais saudáveis. Qual é o nome, Rayane? Que eu vi que você pesquisou aí. O nome é Antolhos. E outra coisa que eu ia falar também é que quando a gente cresce, na verdade, num ambiente que a gente já vem tendo esse sentimento, esse jeito de ter que ser retraída, né? Se retrair, é muito difícil você começar a sair dessa zona de conforto, porque já está acostumado com aquilo. Então, realmente, sair disso é muito difícil, não só para a gente, como para as outras pessoas, porque aí vem aquela situação de que, mas você está diferente, mas o A mais e A mais sempre A mais. É isso que eu queria falar. Não, legal. Primeiro, Antolhos é um nome muito ruim. Vou falar tapa-olho de cavalo, que é melhor. E em relação a isso, então, assim, quando a gente fala de família, colegas de trabalho, é uma dificuldade você fazer uma mudança de comportamento e conviver com as mesmas pessoas que não mudaram o comportamento. É natural que elas cobrem de você, né, o que sempre foi. É normal que elas reclamem, porque normalmente as pessoas que reclamam é porque você está tirando o benefício daquela pessoa, porque uma pessoa que quer ver você crescer, ela vai te parabenizar. Ela não vai reclamar. Então, que ela entende o processo, então ela fala, nossa, você antes, agora está fazendo assim? Beleza, nossa, evoluiu, amadureceu, né? Parabéns, vai por esse caminho, estou contigo. Então, essa convivência, ela é difícil, por isso a gente tem que estar firme e conhecer o que está acontecendo com a gente, para que eu não gagueje na hora de argumentar. Mas, por exemplo, se você tem essa questão dentro de casa, e você tem outros, sei lá, relações de amigos, por exemplo, que você não tem que ficar ali o tempo todo, você pode começar por essas relações, que você vai falar e vai voltar para sua casa. Joga a bomba e vai, e sai. Então, você vai estar ali uma vez ou outra, você não vai precisar estar ali o tempo todo. Então, você pode começar a fazer o teu movimento nessas relações, né? E outra, por exemplo, em relação aos pais, né? A gente tem a questão do respeito. Em relação aos filhos, a gente também já tem um certo tipo de comportamento e de culpa que a gente tem na maternidade, que também dificulta. Então, começar devagar, começar por relacionamentos em que a gente não tem esse contato diário, pode ser uma opção para a gente começar a fazer esse movimento de estabelecer limites, ou até mesmo só de falar aquilo que eu tenho vontade, que às vezes é uma dificuldade nossa, de não verbalizar. Às vezes, numa reunião de trabalho, verbalizar uma ideia. Eu já atendi muitas pessoas assim, que não conseguiam, numa reunião, dar a sugestão que precisava, porque achava que não ia ser aceita, ou porque ela não tinha o cargo de liderança, e aí deixou o líder falar e ela ficou quietinha, falou depois, fora da reunião. Então, às vezes, a gente não verbaliza aquilo que a gente tem de ideia como se fosse ser uma coisa errada. Se não for aceita, não for, sei lá, suficiente ali para a reunião, a pessoa vai falar, tá bom, beleza, muito obrigada pela sua contribuição. E a vida vai seguir, a reunião vai seguir. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Então, vamos lá. Agora vem a bomba. Agora vamos trabalhar. Estava fácil até agora. Então, o que a gente vai fazer agora? Com base nisso que a gente falou, eu vou trazer o que eu chamei de estudo de caso, mas, na verdade, é uma história. Eu vou contar para vocês aqui um cenário e vou dar uma tarefinha de casa simples. Na quinta-feira, quando a gente tiver a nossa última aula, eu vou recapitular o cenário e eu quero ouvir de vocês, né, a resposta da tarefinha, e a gente vai continuar a partir disso. Para a gente entender de uma forma assim, mais prática e tentar visualizar um cenário no nosso dia a dia, tá? E, claro, se vocês tiverem depois outras histórias parecidas ou mais pesadas dessa daqui, quiser trazer para a gente resolver, tragam. Então, olha só, a historinha é o seguinte, eu vou ler para que fique claro, tá? Então, vamos imaginar aqui uma situação de 3 amigos de trabalho, e eles já trabalham juntos há muito tempo, e
todas as vezes que eles saem do expediente, às vezes eles se reúnem e tal para conversar, tal do happy hour, né? E beleza. Num belo dia, numa sexta-feira, aí, num dia já, uma semana cansativa de trabalho, Ana, Pedro e Bia são os amigos, tá? A Ana chega pro Pedro e ela fala assim: Pedro, preciso muito de um favor. Minha amiga está precisando de uma caixa com os documentos importantes e eu tenho que entregar para ela. A casa dela fica perto do seu caminho de casa. Você poderia levar para ela, por favor? Aí o Pedro já estava com a mochila nas costas, a chave do carro na mão, e ele hesita e fala: Ana, eu adoraria te ajudar, mas eu tenho um compromisso marcado e eu não posso me atrasar. Aí a Ana: poxa, Pedro, não seja assim. É só uma caixa pequena. Olha aí, gente, ó, presta atenção. Eu vou mandar para vocês, tá? Para vocês fazerem a tarefinha, vai estar tudo isso escrito. É só uma caixinha pequena, não vai levar só uns minutinhos, você só vai lá, entrega e volta. É um favorzinho rápido. Não vai te atrasar. E aí o Pedro, já se sentindo pressionado, né, mais firme na sua decisão, ele fala: Ana, eu realmente não posso te ajudar. A casa da sua amiga fica longe do meu caminho. Eu realmente não consigo. E eu já estou atrasada, eu preciso sair. Se fosse no outro dia, que eu não tivesse um compromisso, eu poderia te ajudar, mas hoje não vai rolar. Aí a Ana: mas como assim? Já estou com raiva dessa mulher. Como assim? Fora do seu caminho, eu tenho certeza que é perto. Por favor, não me deixa na mão, Pedro. Já dá um soco na cara dela aí. Aí a Bia, que é o terceiro, estava ali só olhando, observando o Pedro e a Ana lá na discussão. Aí a Bia fala assim: gente, ouvindo, né, a conversa se exaltando. Aí a Bia fala assim: gente, vamos com calma, poxa, nada a ver e tal. E a Ana ignora a Bia e continua: poxa, Pedro, você é muito egoísta, só pensa em você. Não custa nada você levar a caixinha para a menina. E o Pedro, visivelmente incomodado com a acusação, responde: eu não sou egoísta. Eu só estou dizendo que eu não posso te ajudar agora. Plim, não vou dar o resultado final de se ele levou a caixa, se ele não levou, só na quinta-feira. É igual novela, termina na melhor parte. A discussão se intensifica, com a Ana cada vez mais irritada e o Pedro cada vez mais frustrado e a Bia observando a cena se sentindo impotente. Entenderam o cenário? Eu tenho uma pessoa que está insistindo para fazer um favor. Eu tenho a pessoa que diz, que é o Pedro, que ele diz que não pode fazer o favor, e está tentando dizer não. E tem a Bia, que está fora ali, está em paralelo da conversa, observando. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de pensar nessas três posições, porque às vezes a gente está também na posição de observadora da situação. E a gente acha que, mas eu não tenho que me meter. Eu tenho que me meter. E o que eu falo? O que eu não falo? Como eu falo? Né? Então, a gente vai pensar sobre isso. Então, da gente estar nessa posição de observadora, se a gente interfere ou não. Qual foi a questão, né, do Pedro dizendo não e da Ana insistindo. Então, qual é a tarefinha de casa? A gente vai pegar esses três personagens e eu queria que vocês colocassem ali o que vocês acham, tá? Tanto com aquilo que a gente conversou hoje sobre a maneira de pensar, a dificuldade de dizer não. A gente falou também sobre o respeito, né? E eu vou ter que falar sobre isso. Antes da gente finalizar, eu vou falar dos conceitos, que foi a parte que eu esqueci. A gente tem conceitos importantes que a gente precisa também colocar aqui: respeito, responsabilidade, né? Qual é o meu espaço e o seu espaço. A gente precisa saber entender isso para que a gente possa fazer uma avaliação mais clara, mais consciente e até poder responder de uma forma mais segura. Então, a tarefinha vai ser, para esse primeiro momento, o que você achou dessa posição da Ana, que foi a pessoa que pediu o favor, que insistiu? O que você achou disso? Coloca com as suas palavras, tá? E do Pedro? O que você achou desse posicionamento de falar: não posso, se explicar, hoje não dá, amanhã não dá? E a Bia, nessa posição de só observador e falando: gente, vamos com calma, nada a ver.
E aí? Né? Então, para esses comportamentos, eu queria que vocês anotassem pouca coisa, não está valendo nota, mas esse entendimento do que vocês... Se vocês estivessem ali, é a segunda pergunta, para ajudar vocês nesse pensamento. Então, a pergunta 2 é: o que você faria se você estivesse na posição da Ana, em que você precisava de um favor e você pediu e a pessoa disse não? Na posição do Pedro, em que tem uma pessoa insistindo para você e você não vai poder fazer. E na posição de observador. Se vocês já vivenciaram isso, pode colocar o que aconteceu, né, o que vocês fizeram, ou então o que vocês fariam. Então, aqui a gente vai exercitar esse movimento de olhar a mesma cena sobre 3 perspectivas diferentes. Isso daí é um ótimo exercício na vida de vocês. Quando a gente fala com alguém, quando alguém fala com a gente, né? Então, eu me colocar naquela posição vai me ajudar a enxergar coisas que talvez eu não estivesse enxergando. Então, se você fosse uma pessoa que estivesse precisando muito de um favor, que era muito importante, a pessoa diz não, você insiste? Você fica perguntando? A gente, de certa forma, acaba dando essa perguntadinha como se fosse assim: eu sou uma pessoa determinada, eu preciso resolver, e essa é a oportunidade que eu tenho, então eu vou insistir, porque a gente já passou por isso, né? A gente já deve ter passado, todo mundo passa por isso em alguma vez na vida. Então, eu quero que vocês se coloquem nessa posição e enxerguem isso, essa necessidade e o que vocês fariam em cada uma dessas posições, tá? Esse é um exercício ótimo e pode ser feito para qualquer outra situação da vida de vocês. Então, essa prática vai ajudar também para outros momentos da vida de vocês, certo? Vou mandar, hoje não, mas amanhã eu mando lá no grupo do WhatsApp tudo isso que eu falei e com a tarefinha também, tá? Com as perguntas e tudo mais. E a gente vai responder isso, dar continuidade a essa historinha e vai fazer uma análise desses comportamentos. A gente vai entender os sinais de desrespeito, né? Onde a pessoa está invadindo ou não o seu espaço. Então, a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula de quinta-feira, tá? Então, eu esqueci de falar no início, então vou falar agora sobre esses conceitos, né? Respeito. A gente falou antes sobre o desenvolvimento, né? A nossa vida, a gente cresce na infância, adolescência. Eu até na aula 1 falei sobre como é que o nosso cérebro, né, absorve lá na infância e na adolescência, autoestima, personalidade. Então, esses conceitos, respeito, responsabilidade, tudo isso, ele acaba vindo dessa construção. Então, às vezes, para algumas pessoas, você gritar pode ser um desrespeito a ela. Ela pode se sentir desrespeitada se você fala alto. Para algumas pessoas, é você mexer nas coisas dela, que é desrespeito. Para outras pessoas, desrespeito pode ser você falar uma frase grosseira na frente das pessoas, que para aquela pessoa que falou nem é tão grosseira assim, porque ele cresceu ouvindo frases grosseiras. Então, aquilo para a pessoa é natural, mas ela repete para alguém que não viveu isso, tem um impacto diferente. Então, o respeito, a gente precisa saber qual é esse limite onde a pessoa vai fazer ou falar alguma coisa e está tudo bem, e quando não está. E entendendo que para aquela outra pessoa, o entendimento de respeito pode ser outra coisa. E aí entra a importância de eu verbalizar. Olha, isso aqui que você está fazendo não está legal para mim. Como é que a outra pessoa vai saber? Entende? Então, aqui a gente já faz uma reflexão importante sobre a importância de verbalizar esses limites. Então, o que você gosta, o que você não gosta, o que está incomodando, o que não está incomodando, porque nem sempre o outro vai saber, porque ele vai ter a definição dele, a interpretação dele, de como ele viveu. E para muitas pessoas, quando elas ouvem aquilo que você gosta ou não, elas falam: tá bom, desculpa, eu não vou fazer mais. E você continua. Essa é a diferença de quando você tem uma relação com uma pessoa, né, consciente e saudável. Quando você diz o não para ela, ou você fala: não, poxa, isso aí eu não gostei.
isso me chateou, não queria que você fizesse isso de novo, não. A pessoa vai, olha, me desculpe, não foi a minha intenção. Não é assim que a gente fala? Não foi a minha intenção, olha, não vou fazer, vou prestar mais atenção, isso não vai se repetir. E aí você vai construindo essa relação. Então, por isso é importante a gente verbalizar. Quando a pessoa vem e fala, não, mas por quê? Mais isso, mais aquilo, ela não está nem aí para aquilo que você sente, para a sua necessidade. Então, quando eu sei o que é falta de respeito para mim, eu vou dizer, olha só, você está faltando com respeito. Certo? Então, respeito é um conceito que a gente precisa entender que cada um tem o seu, e que eu preciso compreender na prática mesmo do dia a dia, quando vocês forem fazer as anotações daquilo que eu faço sem gostar, né? Eu vou também observando qual é esse momento de que eu me senti desrespeitada, ou o que eu entendo como respeito, porque a gente às vezes nem para pensar muito nisso, né? Então, respeito é uma das coisas que a gente pode pensar. A outra coisa é a responsabilidade. É um outro conceito muito importante nas relações que me tira do lugar de sempre de vítima. A pessoa sempre vem pedir as coisas para mim e tal. Bom, você não falou não. Essa é a sua parte na história. Você não disse que não. Você está sempre dizendo, tá, amanhã. A pessoa está acreditando em você. Amanhã ela volta e pede de novo. Amanhã ela volta e pede de novo. Então, qual é a sua responsabilidade nisso? E qual é a responsabilidade do outro quando ele ignora os seus sentimentos, ignora a sua vida e o seu tempo e fala, não, vai fazer, pode sim. O que custa? Que tipo de... Essa pessoa não está se responsabilizando pelo que ela vai causar em você? Se você se sente desconfortável e acaba dizendo sim, quer dizer, vai criar um caos na sua vida, eu vou chegar atrasado no meu compromisso por causa daquela pessoa, qual é a responsabilidade daquela pessoa também? E a gente hoje fala muito de responsabilidade emocional, né? Então, responsabilidade vai nos colocar, trazer para a gente a compreensão do meu papel naquela relação. Então, o que eu posso fazer para que aquilo não aconteça de novo? No caso, desrespeito, né? Então, o que eu deixei de fazer? Que eu poderia, né? Que poderia não ter chegado nesse resultado. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei os próximos. Peraí. Não, acabei não anotando aqui. Então, responsabilidade, respeito, a questão do limite. Então, o limite sou eu que dou quando eu falo o não. O limite sou eu que dou quando eu falo não tá bom. E por isso é importante a gente falar. E a gente tem várias formas de falar. O que a gente falou lá na outra aula, que até estava falando com a Ana, é que eu posso começar falando assim, olha, eu posso ficar esse e esse dia. Ou hoje eu não consigo, mas, poxa, dá para ser no dia tal? Nesse dia eu consigo. Se isso for verdadeiro, né? Se você de fato puder fazer e quiser. Então, a gente tem como falar para a pessoa ou não sem necessariamente ser grosseira, se sentir grosseira. Então, você tem frases que a gente pode usar. Mas eu quero ressaltar aqui, quando a gente fala, né, falando de limite, que a gente tem uma tendência, e eu acho que é da cultura mesmo, para essa coisa de não magoar o outro. Eu passei por essa experiência de que eu não falava sim e não. Eu falava assim, não, agora não. Numa das minhas relações abusivas, a pessoa falava assim, só não, sim, nossa, que seca. Aí eu tinha que responder, não, claro, com certeza, nossa, maravilhoso. Que saco, gente. Eu não podia responder. Eu respondia ok, lembrei. Eu respondia ok. Ok, compreendi o que você falou, beleza, tá certo. A pessoa, mas ok o quê? Ué, gente, ok. Eu tinha que ficar, a pessoa insistia para eu responder. Mas, gente, o sim e o não estão no nosso vocabulário. Se você fala, você pode fazer um favor para mim de levar isso aqui na casa da fulana? Sim. Você pode fazer? Não. Acabou, é sim e não. Essas palavras existem. E elas são simples assim. Então, sim é sim, não é não e acabou. Se eu não quiser dar explicação, o não já resolve. O sim já resolve. Tá? Mas então a gente tem uma tendência de botar... você pode? Posso, claro. Eu não respondi sim. Né? Não. Olha, hoje não dá, não sei o quê. Eu não respondi que não.
Então, a gente pode usar mais essas duas palavrinhas, o sim e o não, para tentar ajudar a gente a, de fato, resumir. Isso não é grosseria, isso é parte do nosso vocabulário e a gente pode falar sim e não. Aí a pessoa fala, nossa, que grossa. Não, você não fez uma pergunta? Eu te respondi. E eu te respondi sim, quer dizer, não estou nem te dizendo não. E tu ainda está reclamando? Então tá bom, não. Tá? Que mais? Então, essa coisa do limite, do verbalizar e do dizer não, ele vai ser importante, do sim e do não. E aí, como eu falei, né, a omissão, o você não verbalizar, também é uma decisão, é uma atitude sua de não verbalizar que pode gerar consequências, tá? Então, essa é uma reflexão muito importante. Então, na tarefinha de casa, veja com essas informações, né, com essas reflexões que eu trouxe aqui para vocês, veja se vocês conseguem responder como vocês vão colocar ali, né, com esse entendimento do que é limite, do que é o respeito, do que é essa questão da responsabilidade, a minha responsabilidade naquele papel, naquela relação. Isso é fundamental para que a gente possa, de fato, construir uma relação mais saudável, que eu me sinta segura, que melhore a minha autoestima, porque senão eu não consigo... eu vou viver uma vida que não é autêntica. Eu vou fazer o que os outros querem, não aquilo que eu quero ou que me faz bem. E isso não significa, gente, que a gente vai ter que dizer não o tempo todo e que a gente, às vezes, a gente não vai abrir mão de alguma coisa. Não é isso. Né? Eu só preciso ter o bom senso de que até para fazer a escolha de fazer alguma coisa sabendo que vai me sobrecarregar naquele momento, eu preciso entender qual é o motivo daquilo. Então, se aquela pessoa é uma pessoa muito importante, é uma pessoa que... Ou eu sei que aquele favor, de fato, vai... Sei lá, é uma questão médica. Então, vale o esforço, tem um propósito ali, eu vou me sacrificar. Então, a ideia aqui de falar não é da gente generalizar, mas é de eu ser capaz de pensar sobre isso e tomar a decisão, fazer a escolha por mim de me sacrificar se eu quiser. Mas aí eu estou fazendo isso por mim. Eu depois não vou jogar na cara da pessoa, eu depois não vou falar, ai meu Deus, eu não queria e tal. Por quê? Porque foi uma escolha consciente daquilo. Então eu vou fazer com prazer. Então aí entra, quando eu tomo essa decisão por livre e espontânea vontade, de forma consciente, isso não traz consequências negativas para a minha saúde mental. Porque foi uma escolha consciente. Eu pensei e tomei essa decisão tranquila. Então, isso não traz o peso de você falar que sim, sem querer falar que sim, certo? Meninas, eu acho que aí, menino, alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma historinha, alguma situação? Hoje eu falei bastante, né? Então, olha, eu quero ver vocês fazendo a tarefinha de casa. Samara, eu vou te mandar o link lá do WhatsApp. Eu vou até mandar agora. Acabou que a gente fez em 1 hora, viu? Eu corri. Vou mandar o link do WhatsApp aqui pro... Gente, no chat. Deixa eu só abrir aqui o meu. Para que vocês possam... Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entrar para receber esse material, tá? Que é a tarefinha de casa e o resuminho do que a gente falou aqui, tá? Então, tá ali aqui no chat. Entra lá no grupo. E aí eu vou mandar também... vai estar gravada no YouTube, né? Isso, vai ficar gravada, vai estar lá no YouTube. Essa aula, a primeira aula também. E a próxima, né, vai ser quinta-feira, também às 19 horas. E a gente vai dar continuidade a essa historinha doida aí desse triângulo, do sim, do não, do pede, não pede. Eu quero muita polêmica. Tragam polêmicas da vida de vocês, né? Coisas difíceis para a gente pensar sobre isso. Não tem resposta certa e errada, tá, gente? Quando a gente fala de pensamento crítico e de aprender a pensar, a gente precisa se sentir segura de pensar coisas doidas.
e deixar com que isso, né, no primeiro momento vai vir uma coisa meio fora e a gente vai organizando e pensando e vendo, não, isso aqui pode, isso não pode, isso faz sentido, não faz sentido. Mas se eu já me limito não, ó, isso aqui não vai dar certo, não, isso aqui nada a ver, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não vou conseguir. Então, uma das coisas, por exemplo, a gente fazer um plano para uma realização de um sonho ou de um desejo, é que eu preciso pensar no desejo mesmo. Eu quero ser rica, milionária, eu quero morar fora do país. Essa é a minha realidade agora? Não, está muito longe. Mas eu preciso me permitir esse caminho, senão eu só vou, de novo, tapa-olho de cavalo. O tapa-olho de cavalo, e acaba que eu acabo depois olhando para trás e eu tenho uma vida limitada. Eu não fiz o que eu gostaria, eu não fiz não sei o quê. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar e também a colocar coisa na internet, que essa é uma coisa que eu não curto, não tenho saco para isso. Aí você lê lá, você tem que definir um nicho do que você vai fazer. Um nicho. Eu falo, gente, nicho é pessoa. Qualquer pessoa que pensa, que quer aprender a pensar, tá no meu nicho. Não, mas não sei o quê, nicho. Eu não sou uma pessoa de fazer uma coisa só. Então, qual é o meu desejo de vida que agora em 2025 vocês vão ver? No meu feed, nas minhas coisas, eu vou fazer 3 coisas. Eu trabalho em 3, 4 projetos diferentes. Então, uma delas é aqui a consciência. Eu tenho academia de habilidades intelectuais, que vai falar sobre uma outra coisa, para RH desenvolver pensamento crítico também, solução de problemas e blá, blá, blá. Tem o meu, que eu quero fazer para pessoa física, trabalhar também em grupos e tal. E é isso. Então, eu defini para mim o seguinte, eu não vou me encaixar em que eu tenho que ser uma coisa só. Eu sou psicóloga. Desde que eu saí da faculdade, eu falei, gente, eu não me encaixo em fazer terapia, porque eu não tenho saco para fazer terapia toda semana. Como é que a pessoa aguenta? A Samara e a Rayane me conhecem. Olha, de 15 em 15 no máximo. A pessoa tem que trabalhar as coisas dela em casa. Como é que eu vou? Então, assim, até para falar, sou psicóloga e tal, para mim começou a ser complicado. Então, hoje, eu sou mentora, palestrante, trabalho com desenvolvimento intelectual, com formação em psicologia e 500 outras coisas aí. Então, a gente também, o pensamento crítico nos ajuda a pensar e a desenvolver clareza de quem a gente é e de que eu não preciso me encaixar nas coisas que as pessoas vão falar. E eu vou colocar na internet o jeito que eu sou, o que eu quero, e quem quiser que me siga. E é assim, por quê? Porque eu não já evoluí o suficiente, eu não vou precisar de like, eu quero que as pessoas que gostem da maneira como eu falo, daquilo que eu quero apresentar, do conhecimento que eu estou transmitindo, se faz sentido, é isso. Vai chegar na pessoa que precisar, porque ela já vai estar buscando na internet, e aí o negócio do tráfego vai levar para ela. E não vai ser uma coisa só, vocês vão ver lá no meu feed, consciência, academia e Aline Freitas. Eu vou botar um cada dia da semana, tá? Já fiquem sabendo que 2025 vai ser essa loucura. Vai! E quem gostar de multitarefas, venha que a gente trabalha isso também. Estão entendendo o que eu quero dizer? Como esse processo, esse pensar sobre você, sobre o mundo. Tem que ter nicho, você tem que falar de um tema específico. Cara, eu não quero falar. Desculpa, eu não consigo. Já tentei, vocês vão olhar no feed do meu Instagram. Aí tem uma marca, aí rola algumas postagens de uma cor. Aí tem uma outra marca que eu fiz num outro momento de vida, aí um monte de uma cor. Vocês vão ver a loucura que é isso aí mesmo. É a busca por uma identidade, é uma busca por aquilo que você quer fazer. Então, comecem, gente, façam. Entendam sobre você, o pensamento crítico vai ajudar você a se questionar, tá? Por que eu tenho... Olha a pergunta. Como eu falei no início, né? A gente tem que aprender a fazer perguntas. Por que eu tenho que escolher um nicho? Não, porque aí você roda melhor no tráfego. Cara, mas eu não quero. Entende? Olha a pergunta. O nicho... joga na internet para você fazer, todo mundo fala, você tem que ter um nicho. Desenvolvimento pessoal. Mas é muito amplo. Quer dizer, ainda tem que ter um nicho, ainda tem que ter um subnicho, o nicho do nicho do nicho.
Não, gente, então não dá para mim, eu vou fazer do meu jeito. Então, esse processo de se questionar, fazer perguntas, por quê e como, são fundamentais para esse processo de autoconhecimento. Então, a gente falou dizer não para pessoas, né, nas relações, mas a gente também pode falar não para a gente quando a gente não quer se encaixar em determinada situação. Hoje em dia, por exemplo, tudo é celular, tudo é não sei o que. Por que você não me respondeu? Filha, desculpa, eu vou falar isso aqui então para ficar como uma dica importante. Aquele negocinho quando começou a ter o azulzinho. Por que você viu e não respondeu? Anotem aí a dica. Eu já começo assim, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Só existem 2 razões para eu não responder a mensagem na hora que você quer. Já dou a primeira lapada aí, já digo, na hora que você quer. Uma, eu não posso. Meu celular está descarregado, desci com o cachorro, não desço com o celular. Tô tomando banho, não tô com o celular. Fui assaltada, quando eu não posso, eu não posso. Você não tem como questionar. E a outra é eu não quero. Se eu não quero, qual é o argumento que você tem? 2 razões para eu não responder. Não posso e não quero. Quando a pessoa ouvir isso, ela vai falar o que para você? Eu já ouvi. Ai, que grossa! Você está me questionando do porquê que eu não te respondi. Isso é uma grosseria maior. Porque eu sou o quê? Não era parente, não era nada. Queria só... Por quê? Porque a internet hoje é like. Por que você não curtiu? Poxa, você viu e não curtiu? Poxa, não sei. Você olhou. Eu não sei se ainda tem gente que questiona por que você viu e não respondeu. Mas se tiver alguém aqui que já ouviu esse questionamento, já responda... Não com essas palavras, mas já pode usar esse mesmo modelo. Não posso e não quero. Porque o não querer, gente, é uma coisa que precisa ter muita relevância na vida de vocês. Eu não quero. Ponto. Isso encerra qualquer discussão. E aí eu vou trazer um meme que tem muito de mãe. Mãe, por que eu não posso ir? Porque você não é todo mundo. Mãe, deixa eu ir na festa, não sei o quê. Porque isso, porque aquilo. E aí a mãe responde, porque eu sou sua mãe e eu não quero que você vá. É o meme. Aí a pessoa, aí não tem discussão, porque eu sou sua mãe, eu não quero que você vá, acabou. O eu não quero, a minha vontade, isso é algo de muito valor. Isso precisa ter valor pra gente. Eu não quero ir, eu não quero fazer, sabe? E quando você verbaliza, quando isso está dentro de você, quando você absorve isso, se sente seguro e você verbaliza, você vai verbalizar com confiança. Fala assim, cara, eu não quero. Mas isso... Olha só, já falei que eu não quero. Vai insistir? Eu exagero, tá? Mas vocês podem usar outras palavras. Mas assim, olha, o não querer, ele é importante para mim. É a minha vontade. O que você vai argumentar, né? Então, a gente... esse processo de pensar de forma crítica nos ajuda muito no nosso autoconhecimento. E os resultados disso, eles vão surgir nas nossas relações e na nossa relação conosco, de quem eu sou, de identidade, do que eu sou capaz de fazer, e essa questão das minhas vontades, ou seja, a minha autoestima também vai estar sendo trabalhada aí. Certo? Sem mais delongas, eu quero agradecer todo mundo que participou, que entrou, que saiu, não tem problema. Vai ficar gravado, então, para aqueles colegas que não conseguiram, né, participar, vai lá, manda o link, que depois eu vou enviar lá no grupo, também a tarefinha. E quinta-feira, às 19 horas, eu estarei aqui novamente, e eu espero que vocês também estejam, para a gente finalizar essa dinâmica aí das três posições, e aprenda, de fato, como a gente pode, né, entender esses limites, os pontos de alerta para o desrespeito e quais são as possibilidades que a gente tem de resultado. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? E depois também algumas estratégias e passo a passo e coisas que a gente pode aplicar na nossa vida dali para frente. Tá bom?